Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa da saúde, em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante, e hoje falaremos sobre a importância e a utilidade de um psicólogo dentro de uma instituição hospitalar. Como que um psicólogo pode ajudar, pode dar um suporte aos pacientes e aos familiares, né? De uma pessoa que às vezes está nessa situação de estar hospitalizada. Quem está aqui conosco é o Gustavo Finotti. Ele é psicólogo clínico, atende em consultório particular, né, em Uberlândia, e também trabalha em uma instituição hospitalar. Gustavo, obrigado por ter vindo, contribuir com essa discussão sobre como os psicólogos podem ser úteis em todas as dimensões da sociedade, não é? Com certeza. Eu que agradeço o convite, Leonardo. Acho que é uma oportunidade muito grande, né, da gente falar um pouco sobre esse campo, né, da psicologia dentro dos hospitais. É um campo que tem crescido muito. Tem. Né? Cada vez mais instituições contratam psicólogos. Isso. Começou lá na década de 50, né, e a gente vê que nos últimos 10 anos isso tem crescido consideravelmente. Por quê? A gente vê que a psicologia dentro do hospital, a gente vai ajudar o paciente, o familiar, a lidar com os aspectos psicológicos desse adoecimento ou da internação. Sim. Porque ao paciente, ao internar-se, ele sai da sua rotina, ele sai do seu dia a dia, né? Muitas vezes ele tem que parar de trabalhar, muitas vezes, dependendo do local do hospital em que ele for internar, ele é privado do convívio com a família. Talvez se ele estiver numa UTI, ele vê a família muito pouco, só naquele horário de visita, né? E também a gente ajudar esse familiar a lidar com essa situação. Muitas vezes pode ser uma situação inesperada, né, em que se muda a dinâmica familiar. Né? Então, como que a gente vai lidar com esses fatores? Esse é o enfoque dentro do hospital. Quando você fala você não falou essa expressão efeitos colaterais, mas vamos colocar como efeitos colaterais do adoecimento, né? Sim. Um exemplo que você deu foi de que ele sai de uma dinâmica, de um fluxo, a vida dele de um ritmo, né? Mas antes disso, e talvez até além, por exemplo, o adoecimento produz medos, produz angústias, produz fantasias, né? Com certeza. Né? Ajudar esse paciente a entender o que está acontecendo. Nós não vamos dar o diagnóstico, mas muitas vezes nós somos o profissional que vai chegar até o quarto e vai conseguir conversar com o paciente, né? Porque a gente não vai fazer nenhum procedimento com ele. O nosso trabalho é com a conversa, é com a fala e com a escuta. Uma coisa interessante de se falar é que dentro do hospital não ocorre a psicologia clínica clássica, né? Isso. Explica para o nosso telespectador a diferença basicamente, entre o que seria uma psicologia clínica clássica, que também é como você trabalha, e a sua atuação no hospital. Isso. A psicologia clínica clássica é aquela psicologia do consultório, em que você tem o divã ou uma poltrona, enfim, que o paciente ele vai até o psicólogo, então o paciente procura a demanda do psicólogo, e essa terapia ela é feita dentro de um setting clínico de 50 minutos, somente o paciente e o psicólogo. No hospital a gente já não tem, né, esse setting. O atendimento pode ser feito num pronto-socorro, numa maca, num quarto, né, com a família, talvez num corredor. A gente tenta, claro, manter a melhor forma possível ali a privacidade do paciente ou do familiar. Mas muitas vezes o paciente vem na enfermaria, vão ter outros pacientes e outros familiares juntos. Então a gente vai tentar o máximo que conseguir preservar um pouco dessa intimidade do paciente, mas muitas vezes isso não é possível. Né? Então vamos supor, o paciente está numa enfermaria com outro leito ou com mais 3, 2, enfim, imagine a quantidade de leitos que tiver na enfermaria. Se a gente vai atender um paciente, a tendência é a gente ficar de frente para o leito desse paciente e de costas para os outros pacientes internados. Isso não significa, mesmo que você esteja sozinho com o paciente, vamos supor que seja sozinho com o paciente, dentro de um quarto até fechado, não significa que você vá classicamente dentro da psicologia entrar em todos aqueles assuntos, né, que remetem à formação da individualidade dele, não é isso? Isso é muito importante, né, colocar isso, que dentro do hospital a gente vai tratar do adoecimento da internação, vai ser focal, né, questões que talvez o paciente já tenha trago de fora, talvez pode ser trabalhado num outro momento. A gente tem que lembrar que o paciente que ele procura o hospital, ele procura primariamente por uma causa orgânica. Você não vai no hospital procurar um psicólogo, você vai no hospital procurar um médico, um atendimento médico, né? Então, muitas vezes o paciente, talvez ele nem queira um atendimento psicológico. Quem pediu para você ir até o quarto foi o médico, a enfermagem ou o próprio familiar.
Então a gente também tem que aprender a lidar com essa situação. Aquele paciente que não quer ser atendido, como fazer? A gente pode entrar no quarto. Uma coisa muito importante, aí talvez até para quem esteja querendo, né, entrar na área, a gente pode talvez questionar para o paciente: olha, pediram para eu vir aqui conversar com você. Por que você acha que alguém pediu para o psicólogo vir aqui conversar com você? É um ponto de partida já, né? Exatamente, porque talvez muitas pessoas ainda tenham aquele estigma, né, que o psicólogo vai tratar doido. Ah, eu não estou doido, eu estou com algum problema físico, eu não estou doido, mas o que esse psicólogo está fazendo aqui? E com essas perguntas a gente vai mostrando o trabalho. Mas se o paciente recusar, a gente coloca à disposição: olha, né, você pode me procurar, estou aqui de tal horário a tal horário, em tal ramal, ou pedir para alguém da enfermagem me chamar, que eu venho aqui para a gente conversar. E deixa esse atendimento em aberto. Gustavo, no próximo bloco eu gostaria que você falasse sobre os efeitos, os resultados, assim, comprovados, talvez cientificamente, por meio de congresso, ou se não a partir da sua própria experiência, o que você já viu, o quão foi útil a participação do psicólogo dentro do hospital, ok? Ok. Então voltamos no próximo bloco discutindo isso. Realmente é útil a participação de um psicólogo no contexto de uma equipe multidisciplinar dentro do hospital? Suas compras podem esconder algo ruim. Compre produtos de empresas que não causam nenhum mal à sociedade e ao meio ambiente. Compre com responsabilidade.com.br. Uma campanha da APP. Tenha requinte e sofisticação em sua casa com a Ferro Móveis Design. Repleta linha de móveis, mesas, cadeiras, poltronas e objetos decorativos. Tudo para deixar qualquer ambiente mais bonito e confortável. Ferro Móveis Design. A combinação perfeita entre estilo, conforto e bom gosto. Avenida Fernando Vilela, 289, Martins. Fone 3214-5023. De volta no Fale Mais Sobre Isso dessa semana com o Gustavo Finotti, que é psicólogo clínico e também trabalha em instituições hospitalares, a psicologia hospitalar, dando um suporte aos pacientes e aos seus familiares. Gustavo, nós terminando outro bloco falando sobre como que esse trabalho é desenvolvido dentro do hospital. Isso. Aí eu quero te perguntar se realmente produz efeitos. Qual é o tipo de efeito esperado? Com certeza. Acho que primeiramente a gente tem que colocar que o psicólogo ele trabalha interdisciplinarmente dentro do hospital. A gente não faz um trabalho isolado, né? A gente precisa do apoio dos médicos, da enfermagem, fisioterapeuta, serviço social. No hospital em que eu trabalho a gente tem também uma terapeuta ocupacional, né, nutricionistas. Então, um trabalho interdisciplinar. Porque cada profissão, dentro da sua teoria, dentro da sua técnica, vai olhar esse paciente de uma maneira e depois junta-se tudo e olha esse paciente de maneira integral. Isso é muito importante deixar bem claro para as pessoas entenderem. Então tem um momento em que os demais profissionais e o psicólogo, eles acabam se reunindo para discutir um caso. O ideal seria isso, né? Muitas vezes a gente faz essas interconsultas até no corredor, no posto de enfermagem, porque muitas vezes a gente não consegue reunir todos os profissionais. Né? Por exemplo, a nutricionista foi num quarto: Gustavo, conversei com tal paciente, achei ele um pouquinho deprimido, um pouquinho ansioso, vai lá ver como é que está. Porque também a gente não consegue atender todos os pacientes do hospital, porque é uma demanda muito grande. Então a gente conta também com essa colaboração da equipe para passar algum caso, para a gente discutir algum caso. A psicologia também pode encaminhar esse paciente para um serviço social, por exemplo, né? Para nutricionista, para fisioterapeuta, enfim, é assim que trabalha. Você falou em, às vezes, uma parceira, uma nutricionista, uma enfermeira fala: Gustavo, achei o paciente meio deprimido, meio ansioso.
é muito dentro dessa polaridade, não é? Depressão, a tristeza do estar adoecido, Isso. ou ansiedade em Isso. ver sua situação resolvida. Exatamente. Não estou dizendo que é só isso, mas assim, deve ser os campeões Isso. de audiência essas duas temáticas. Exatamente, porque tem muito medo, né? Muita fantasia, muita crença em real. É aquela questão, o que vai acontecer comigo? Talvez um paciente está internado lá para fazer uma cirurgia. Ele fica pensando, como que vai ser essa cirurgia? Talvez o médico passou, explicou muito bem, mas devido à ansiedade ele não conseguiu absorver tudo. Então o psicólogo pode chegar depois, eu tenho um costume de não ser tão direto com o paciente. Por exemplo, chego no quarto, me apresento, e não vou direto, o senhor ou a senhora vai fazer uma cirurgia tal? Não, eu espero o paciente me trazer. Né? Geralmente eu pergunto, faço uma pergunta aberta, o que é que aconteceu que você precisou vir ao hospital? E a partir daí eu vou trabalhando. Por exemplo, é uma cirurgia que ele vai fazer. Se ele não entendeu muito bem o que vai acontecer ou está um pouco confuso, eu procuro explicar dentro da limitação da psicologia, claro, né, sem termos muito técnicos, mas mais ou menos tempo de duração, para onde que ele vai depois, o que vai acontecer no pós-operatório. E aí, se precisar de algo mais técnico, a gente procura o médico, ou pede para o médico voltar, ou então o médico explica para a gente e a gente retorna ao quarto para dar essa orientação para o paciente. Gustavo, você falou uma coisa, que é explicar ao paciente, por exemplo, dentro das limitações da psicologia, como é que vai ser o procedimento e talvez as consequências, os efeitos do pós-operatório, para a pessoa não fantasiar e não ficar às cegas no processo que está ligado ao seu próprio corpo. Mas isso, a gente sabe que a psicologia tem as limitações técnicas. Sim. Você acha que seria interessante ou útil conversar com os médicos, ou você já deu passos nesse sentido de conversar com os médicos e falar assim, profissional, nos ajude explicando. Sim, muitas vezes a gente já faz isso lá no hospital. Né? No hospital que eu estou hoje, eu estou há 10 anos. Então a gente já tem uma abertura com os médicos, com algumas equipes, principalmente equipe de cardiologia, equipe de transplante renal, a gente já tem uma abertura muito boa, né? Que a gente está sempre trocando informações. Aconteceu um caso há pouco tempo atrás que a gente trabalhou muito com serviço social, psicologia e serviço social andam muito juntos lá no hospital. Um paciente que ele veio, ele estava trabalhando em um local de Goiás e ele mora na Bahia. Ele estava passando por Uberlândia, passou mal e foi encaminhado ao hospital. Ele precisou fazer uma cirurgia cardíaca. Só que não tinha ninguém em Uberlândia que poderia cuidar dele nesse pós-operatório no pós-alta, que ele não poderia ir para a Bahia ao mesmo tempo. Então, a psicologia, junto com o serviço social, detectou isso, passou para a equipe médica, o serviço social foi atrás das questões desse pós-operatório dele, conseguimos um local de cuidado para ele ficar, para posteriormente ele retornar para a Bahia. E a gente observa, aquele paciente que a gente trabalha, por exemplo, no pré-operatório, o pós-operatório dele é mais tranquilo, ele fica menos agitado na UTI, ele aceita melhor o tratamento, a família fica mais colaborativa, isso é muito importante, a família ajudar, porque a família pode ser uma fonte de ansiedade também. A família muito ansiosa, ela pode, até um certo ponto, atrapalhar essa recuperação do paciente. Não que ela faça isso deliberadamente, mas ela nem percebe muitas vezes. Então a gente chama a família, acolher a família, explicar para a família o que está acontecendo. Esse pós-operatório vai ficar muito mais tranquilo, tanto para o paciente, quanto para a família, quanto para a equipe. Né? Porque um paciente mais tranquilo, menos ansioso, uma família menos ansiosa, vai dar menos trabalho para a equipe, vai requerer menos da equipe e a própria recuperação do paciente vai ser mais rápida. Entendo. Eu perguntei isso porque eu sei que nós psicólogos trabalhamos essencialmente com a comunicação, tanto verbal quanto não verbal, né? Lendo o paciente, ajudando o paciente a se ler, mas eu sei também que os outros profissionais da área de saúde têm uma certa fragilidade durante o próprio processo de formação em relação à questão da comunicação. Então a gente sabe, por exemplo, de médicos que não se comunicam tanto com o paciente, simplesmente vão e operam, ou vão e agem tecnicamente sobre ele, sem o cuidado do explicar. Então, nesse sentido que eu penso que talvez os psicólogos pudessem ajudar os próprios médicos a falar, olha, comunicação é 50%. Com certeza. Já aconteceu, né, da gente procurar o médico e falar, olha, se puder voltar lá, o paciente ou o familiar não entendeu direito o que vai acontecer, né? E aí o médico volta e as coisas conseguem, a gente consegue dar um segmento melhor, com menos ansiedade, com menos fantasias, né, com menos crenças irreais. E esse papel por parte da equipe médica tem sido bem aceito? Você vê que é uma... Você diz que dos anos 50 para cá tem crescido. Isso. E
realmente os médicos têm abraçado a causa de trazer a psicologia? A gente observa que está cada vez melhor, né? Principalmente as novas formações, né? Os médicos mais recentes que têm chegado, eles estão tendo essa visão, né, da interdisciplinaridade, do tratamento integral do paciente. A gente tem que lembrar, quando a pessoa vai para o hospital, ela não é um doente, por exemplo, ela não é um infarto, ela é uma pessoa que sofreu um infarto, mas que tem toda a questão biopsicossocial por trás. Então, se a gente tratar só o infarto, só o coração, vai ficar faltando alguma coisa. Então, a gente precisa ter essa noção da integralidade. E hoje os profissionais, eles estão tendo uma maior percepção disso. Até pelos resultados que a gente vê, né? Já teve caso de a gente atender lá na UTI, um paciente que estava bem deprimido, era um paciente que sempre morou na zona rural, e ele precisou ir para a UTI, já estava uma semana na UTI. E o pessoal da enfermagem detectou que ele não estava querendo conversar, não estava querendo se alimentar direito, estava com insônia, e chamou a psicologia para fazer uma avaliação. Ainda durante a conversa, que o nosso trabalho é com a conversa, né, a gente detectou o quê? Que algumas coisas a gente poderia fazer. Por exemplo, é um paciente que ele nunca tinha ficado fora de casa. Então, e sempre junto com a família. E na UTI ele não poderia ficar com a família o tempo todo, né? Então, eu conversei com o pessoal da UTI, com os médicos da UTI, você não poderia liberar a família para ficar com ele uma parte do tempo, um período que ficaria mais tranquilo. Conversei com a terapeuta ocupacional se ela não poderia levar um som para colocar, como ele morava na fazenda, pela manhã, um som com CDs de canto de pássaros, de água, de riachos, essas coisas. E foi feito isso. E esse paciente que não queria conversar, não queria comer, em pouco tempo ele conseguiu se recuperar e foi para o quarto. Ótimo. Né? Então, de uma semana, 2, 3 dias depois, ele já estava no quarto e comunicando, alegre, bem mais adaptado. Legal. No próximo bloco, eu quero te fazer uma outra pergunta, já que você trabalha no consultório particular no hospital, como é que você tem enxergado o tipo de sociedade que a gente tem, se isso tem realmente contribuído para muito adoecimento e lá no hospital você acaba recebendo isso também? Sim. Voltamos já falando sobre, e a sociedade tem levado muita gente para dentro do hospital? Traga mais cor para o seu mundo com as tintas da Center Tintas. Aqui você encontra completa linha de tintas imobiliárias e automotivas. Revendedor exclusivo Tintas Super Vinil. Estamos em novo endereço com um amplo espaço e estacionamento próprio para melhor lhe atender. E tem promoção para você. Tinta Souvenir Clássica Max, R$ 159,50. Center Tintas, Avenida Vasconcelos Costa, 750, bairro Martins. Fone 3291-3100. Qual a importância do psicólogo dentro da instituição hospitalar? É sobre isso que nós estamos falando nessa semana com um psicólogo clínico e que trabalha em hospital também, Gustavo Finotti. Gustavo, nós terminamos o segundo bloco, eu chamando uma discussão, porque eu acho que o Fale Mais Sobre Isso tem esse papel também de contribuir para o esclarecimento da sociedade, de que a sociedade que nós estamos vivendo, eu penso que ela tem produzido artificialmente muito adoecimento, uma sociedade desequilibrada, né? E como você trabalha no consultório particular e também trabalha dentro do hospital, você vê uma sociedade que está jogando gente para dentro do hospital desnecessariamente? Com certeza, né? Pelo estilo de vida hoje, né? Eu já atendi pessoas no hospital que infartaram com 35 anos de idade. Sério? Isso há
20 anos atrás era muito improvável, né, pelo estilo de vida. Hoje, o que a gente chama das doenças comportamentais, ou seja, as doenças que têm componentes comportamentais que ajudam no adoecimento, são as que mais matam. Tabagismo, doenças cardíacas, né? No consultório à tarde eu trabalho com obesidade, que a gente vê esse aspecto emocional muito relacionado também. Então eu vejo que hoje a sociedade ela está adoecendo, né? E ela precisa cada vez mais desse apoio, desse suporte psicológico. Porque muitas vezes a doença física pode ser um reflexo das questões que ela está vivenciando no dia a dia. O estresse, a ansiedade, as cobranças, os hábitos de vida errado. Né? Então isso, por exemplo, né, eu vejo muito lá no hospital que eu trabalho é referência nessa área de cardiologia, como eu te falei, pessoas cada vez mais jovens infartando. E quando a gente vai buscar a história dessas pessoas, a gente vê que na maioria das vezes tem algum comportamento, né, que não deveria acontecer e principalmente tem esse aspecto social e familiar por trás. Alguma questão mal resolvida ou algum problema emocional de difícil resolução que vai muitas vezes precipitar esse adoecimento. Ou uma visão de mundo, um sistema de crenças, Exatamente. Uma ideologia de vida Exatamente. que é prejudicial Com certeza. ao psiquismo e também, por consequência do prejudicial ao psiquismo, acaba sendo prejudicial ao corpo. E a gente tem que falar que o ser humano ele é biopsicossocial, né? Ele não é dividido, né? Então, o adoecimento ele é o todo, né? Ele não é só o adoecimento do coração ou de um rim, ele adoece de uma maneira geral, né? Uma coisa interfere na outra. E acho que conversando, né, nós dois somos psicólogos, fica aqui o relato de que, por exemplo, um tabagismo, um alcoolismo, uma alimentação inadequada, às vezes é só um reflexo também de problemas muito mais profundos. Isso. E não é o tabagismo pelo tabagismo simplesmente. Isso. Ele pode ser a âncora de várias outras coisas. Pode ser uma forma de compensação. Uma forma de compensação. Eu estou ansioso, eu estou deprimido, eu estou irritado, eu vou fumar, eu vou comer, eu vou beber como uma forma de aliviar um pouco essa tensão. Né? Então, acho que a gente pode trabalhar até com a promoção da saúde, incentivando campanhas, né, para ajudar as pessoas a pensarem sobre si e não colocar isso de uma forma, transformar isso num vício ou compensar isso de uma outra maneira. Acho que as pessoas precisam cuidar mais de si. A gente pode... acho que uma função da psicologia é essa, né? Programar e tentar trabalhar em formas de campanhas, enfim, essa conscientização, né, das pessoas que precisam cuidar de si. E a relação com os meios de comunicação, como por exemplo, nós estamos aqui, o canal da gente, propondo um programa que discuta a saúde, sempre também pelo viés da saúde mental, que é o eixo, né, dos seres humanos, o seu mentalismo, o seu psiquismo. Com certeza, que é uma contribuição muito importante, né, para a sociedade. Legal. Com certeza. Agora, Gustavo, nós estávamos conversando antes sobre uma possibilidade e eu gostaria que você colocasse isso para o telespectador também. Às vezes chega no hospital uma família atordoada por uma situação, com um ente querido, às vezes desacordado, né? Quem atender? A família, o paciente, numa situação de violento estresse, por exemplo? Isso. A gente fala, né, que tem os atendimentos, a urgência, né, a pessoa da urgência e a pessoa na urgência. O que seria a pessoa na urgência? É aquela pessoa que chegou ao hospital à procura de atendimento médico. Essa pessoa ela pode ser tanto na urgência quanto da urgência. Por exemplo, eu começo a sentir dor no peito e eu mesmo vou até ao hospital. Eu sou a pessoa da urgência e a pessoa na urgência, porque eu fui procurar e o problema, eu fui sozinho. Então eu estou ansioso com o meu problema, mas também tenho um problema médico. Agora vamos imaginar que um familiar chegou em casa, viu o seu ente querido ali desacordado. Pega esse ente querido e leva ao hospital. A pessoa chegou desacordada. O que a psicologia tem para fazer com essa pessoa? Que seria a pessoa na urgência. Por que na urgência? Onde que ela está? No pronto-socorro ou no local em que vão ser feitos os primeiros socorros ali. Então, não tem o que o psicólogo fazer com essa pessoa, porque ela precisa de atendimento médico. Muitas vezes ela precisa restabelecer, muitas vezes, sinais vitais, enfim. Só que a família chegou muito angustiada. Então,
o trabalho do psicólogo tem que ser feito na família, porque a família, nesse momento, é a pessoa da urgência. A questão psicológica, o medo, o receio, o medo que seu parente morra ou sofra alguma sequela, está muito grande. Então, quem precisa de acolhimento nesse momento é a família. Pode ser que o paciente precise depois, mas isso num segundo momento, quando ele já estiver estável, né, quando ele já tiver cuidado pela equipe médica e de enfermagem. Ótimo. E aí eu acho que, mais uma vez, a gente frisa, que de repente alguém pensa assim, não, mas atender a família, qual a utilidade? Porque essa família, com certeza, vai repercutir esses cuidados no próprio cuidado com o paciente, né? Ela vai deixar ansiosa, estressada, vai entender melhor o que está acontecendo. Exatamente. Por e vai colaborar muito melhor com o tratamento. E a recuperação do ente querido vai ser bem Pode mais ser até rápida, mais rápida, né? Com menos intercorrências. Fora o fato de estar plantando uma semente de diálogo dentro daquela unidade familiar, porque quando todo mundo voltar para casa, com certeza houve alguma alteração no sistema, né, familiar. Isso. A gente observa muitas vezes, dentro do hospital, aparecem conflitos familiares. Né? E ali no hospital, talvez a gente não vai conseguir resolver o conflito, mas pelo menos dar um andamento para que essa família converse e tente resolver num segundo momento. Isso aí já era um tema para um próximo programa e você fica convidado a falar sobre isso, como que o sistema familiar, às vezes, nessa situação de estresse, revela conteúdos, às vezes, complicados e que levaram até ao adoecimento, não pode ser? Com certeza, será um prazer. Então fica o convite, Gustavo. Eu te agradeço muito a sua participação. Tenho certeza que a gente colaborou com a sociedade. Valeu mesmo. Eu agradeço muito o espaço. Se alguém quiser te procurar, passa seu e-mail profissional, quiser entender mais sobre a importância do psicólogo no hospital. Isso. Né? Pode enviar o e-mail para assclinica@hospitalsantacatarina.com.br. Ok, ASS Clínica. Isso, tudo emendado, né, com letra minúscula. hospitalsantacatarina.com.br. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Se você quiser rever esse programa ou qualquer outro programa do canal da gente, acesse o site canaldagente.com.br e nos ajude a divulgar todos esses conteúdos que são de suma importância para a sociedade. Te aguardo na próxima semana discutindo mais um assunto importante da saúde e da saúde mental. Até lá!